E o nosso canal, Portal Doctor TV, hoje inicia simplesmente com um tema muito importante para todos vocês. Dr. César Câmara, ele é urologista e vai conversar com a gente sobre disfunção erétil grave. Então, doutor, o que é a disfunção erétil grave? Quer dizer, quando ela é grave? Nós consideramos a disfunção erétil como algo grave, na verdade não porque ela é uma emergência médica, não por isso, mas porque o paciente que tem esse tipo de disfunção já passou pelos tratamentos com medicamentos, às vezes com aplicações, né, na região do genital, às vezes até utilizando instrumentos a vácuo para conseguir ter uma ereção ou manter uma relação sexual plena, mas ele não consegue mais. Então, quando essas etapas todas passaram, né, e falharam, nós podemos considerar que um homem tem uma disfunção erétil grave realmente. Ou, se ele tem junto com a disfunção erétil, algum tipo de deformidade no genital, alguma curvatura, que seria então a associação da disfunção erétil com uma outra doença chamada doença de Peyronie, que é a curvatura do genital. Então, mas a doença de Peyronie, ela existe independente de estar ou não acometida do problema erétil ou não. São situações que podem estar desassociadas uma da outra, separadas. Elas podem estar totalmente desassociadas, mas o paciente que tem doença de Peyronie, se a gente fizer um cálculo estatístico, né, reunir esses homens, juntar 100 homens, a gente vai encontrar que em 30% deles a placa de Peyronie, a doença de Peyronie gerou uma disfunção erétil. E aí uma coisa vai piorando a outra, porque durante o ato sexual, a relação, o pênis não fica tão rígido e ele acaba se dobrando bem no local da placa, a placa aumenta a inflamação e assim uma coisa vai piorando a outra. Essa relação da curvatura e da consequência para a impotência grave, isso depende da idade, do tempo? É com o tempo que isso pode acontecer? Se a gente considerar a doença de Peyronie, ela em geral acontece apenas depois dos 40 anos, atinge mais ou menos 8% da população masculina. Dos 8%, que parece um número grande, né? Mas não é todo mundo que vai ter uma curvatura, uma deformidade, alguma coisa relevante. Mas quando o homem avança com a idade, ou ele realiza algum procedimento pélvico, uma cirurgia para tumor de próstata, por exemplo, esse número acaba dobrando, às vezes até triplicando. Então a gente chega até 18% de doença de Peyronie nos homens que sofreram alguma cirurgia pélvica, por exemplo. E isso acaba complicando mais ainda já uma disfunção que estaria ali presente nesse momento ou um pouquinho mais adiante. Mas pode acontecer também na juventude, na idade mais jovem? É incomum, mas pode acontecer sim. Às vezes a gente se surpreende com alguns pacientes muito jovens com doença de Peyronie. E aí existe a associação da doença de Peyronie também com as curvaturas congênitas. Ou seja, o pênis, o genital masculino já tem uma curvatura que surgiu na adolescência e essa curvatura, que geralmente é para baixo, ela acaba provocando uma lesão na parte contrária da curvatura, ou seja, podem surgir fibroses ou plaquinhas naquela região do lado contrário da curvatura. Então, aí o que acontece? O paciente, além de ter uma curvatura congênita, ele pode desenvolver também placas de fibrose na região dorsal. E isso, ou seja, isso pode ocasionar uma doença de Peyronie, uma curvatura em pacientes muito jovens. Então, o que é raro, né? Não é uma coisa olha frequente. Que situação, né, gente? Eu não tenho dúvida que está todo mundo aí bastante curioso para entender como é que a gente caminha para a solução, né? Vamos falar um pouco para os jovens, um pouco para as pessoas já na terceira idade, que os casais enfrentam mais esse tipo de problema. Quais são as soluções adequadas aos casos, segundo as suas... Eu acho que o primeiro recado se a gente pensar em disfunção erétil, né? A gente chamava antigamente de impotência, hoje a gente chama de disfunção sexual erétil. Para melhorar a disfunção, para prevenir ou para evitar, a gente tem que pensar da seguinte forma: tudo que faz bem para o coração
faz bem também para os corpos cavernosos do pênis. Tudo que eu fizer para melhorar o coração vai me ajudar a não ter disfunção erétil. Então, caminhada, não engordar, não fumar, se tem diabetes, tratar o diabetes, se tem pressão alta, tratar a pressão alta. Tudo que ajudar o coração vai ajudar também na manutenção das ereções. Então, a manutenção da atividade física, cuidado com sedentarismo, com fumo, com excesso de bebida, com excesso de peso, isso daí é importante. Isso, importantíssimo. E depois, né, caso realmente a disfunção surja e seja uma coisa que não foi resolvida com os medicamentos, ou com as aplicações, ou com as ondas de choque, que né, é um tratamento novo que está surgindo aí, importantíssimo. Como são as ondas de choque? São ondas de choque que são aplicadas no genital, não é choque elétrico, são como se fossem pancadinhas. São pancadas fortes, na verdade, mas que não são dolorosas, né? Podem incomodar um pouco. E elas fazem o quê? Elas provocam uma lesão controlada do endotélio dos vasos. Então os vasos eles são inflamados e essa inflamação gera uma angiogênese, ou seja, o tecido se regenera e aumenta a vascularização. Quando a gente indica de maneira correta, né, esse procedimento, cerca de 70% dos pacientes respondem ao tratamento. E pacientes que não respondiam mais aos medicamentos orais passam a responder ou ficam independentes dele. Então, essa é uma maneira verdadeira de recuperação das ereções. Então, a gente tem aí, vamos lá, tem algumas etapas, né? Muitas etapas das medicações, que todo mundo faz uso, né? Aquelas medicações SOS para uma situação. Mas quando não dá mais jeito, você já tomou remédio, já tentou, aí não deu mais jeito, aí você parte para a ajuda de um especialista que vai naturalmente te acompanhar e te ajudar a encontrar a melhor solução. E aí esse seria o caminho. Exatamente. Chegou nesse ponto final, que as outras coisas não se resolveram, ou às vezes não são aceitas pelo paciente. Ele tem a opção do quê? Ele tem a opção de colocação das próteses penianas. Próteses penianas. Próteses Como penianas. Funciona isso, doutor? Todo mundo imagina, ou não todo mundo não, mas um número grande, né, dos pacientes acha que a prótese peniana é uma coisa externa. Você coloca uma prótese aqui de plástico, e não é nada disso. A prótese peniana é um dispositivo que fica totalmente interno. Não tem nada por fora, não se vê nada fora da região genital. A pessoa pode usar a sua roupa normalmente, não vai acontecer... Pode usar e na hora da relação ele não tem que vestir nada, colocar nada especial. É um mecanismo totalmente interno. O genital continua quente, ele não fica frio, gelado, a sensibilidade se mantém também. A parte, né, do prazer, o orgasmo, a ejaculação, tudo isso se mantém, é normal, a prótese não modifica isso. A saúde, de uma maneira geral, está preservada, né? Não tem nenhum tipo de dano nesse sentido. E, em alguns casos, até melhorada. Por quê? Porque melhora a autoestima, a confiança. Claro. E já existe também, isso uma coisa bem comprovada, né, de modo científico, que os pacientes que estão em processo de depressão leve ou estão em tratamento para depressão e têm essa condição associada também, quando nós tratamos a disfunção erétil grave instalando as próteses penianas, existe uma correlação com melhora do quadro de depressão. Eu não tenho dúvida, né? Muitos casais agora que estão nos assistindo e que vão, sem dúvida nenhuma, analisar essa possibilidade, mas eu queria saber uma coisa que eu acho que está todo mundo se perguntando, né? E se a pessoa quiser retirar, não quiser mais? Então, a prótese, existem dois tipos de prótese, né? A gente chama de as semi-rígidas, que o genital fica sempre rígido, e as infláveis, que deixam o pênis flácido e deixam o pênis rígido quando o homem quiser. Independente desses dois tipos de prótese, a prótese é um tratamento final, um tratamento cirúrgico final. Claro que a prótese pode ser retirada, mas o homem não volta a ter as ereções. Ele pode retirar a prótese, mas se ele retirar a prótese, ele não tem mais nenhum tipo de ereção. Se ele tinha algum tipo de ereção, algum resíduo... Aí anula 100%, porque mexeu, alterou. Quer Exatamente. dizer, bom, é uma decisão que eu acho que deve ser compartilhada em família, tomar uma decisão para exatamente partir para um procedimento desse. E é seguro, né, doutor? É um procedimento seguro, né, que óbvio que como qualquer procedimento pode ter problemas, complicações também. Eu costumo falar que qualquer procedimento que mexe com incisão de pele complica entre 5% e 15%. Em geral são complicações simples, né, que a gente resolve, um ponto que às vezes abre um pouquinho, um pouco de hematoma que demora mais. Depende de internação, é doloroso, como é que é?
Como é que é a cirurgia? Então, a cirurgia, se a gente fizer uma cirurgia, por exemplo, à tarde, o paciente dorme no hospital e no dia seguinte vai embora para casa. Tanto as cirurgias para tratamento de disfunção erétil isolada, quanto os pacientes que precisam de reconstrução do genital, para recuperação de tamanho, de espessura, porque eles sofreram os efeitos da doença de Peyronie. Independente disso... Deixa eu entender uma coisa. Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora pode ter o problema do tamanho e pensam através desse procedimento cirúrgico que podem vir a resolver o problema do tamanho. Isso é fato? Como é isso? Isso é sempre uma questão importante da conversa que a gente tem no consultório, né? Muitos pacientes vêm porque eles querem aumentar o tamanho do genital. Qual que é a resposta que a gente tem para isso? A gente tem que responder sempre dessa maneira. Não é possível aumentar o tamanho do pênis. O que a gente consegue fazer é recuperar uma parte do que foi perdido. Então, se o que foi perdido realmente está presente na haste peniana, nós conseguimos fazer alguns procedimentos de liberação desses tecidos até o limite dos nervos. Para o retorno à condição inicial quando havia ereção, né? Porque depois pode ser um processo de atrofia. Exatamente, e depois você consegue fazer a recolocação de uma situação inicial. Já é muito bom, né, doutor? Já é muito bom. Já a gente, muito pelo bom. menos uma parte do tamanho perdido a gente consegue recuperar. E às vezes se perde muito tamanho com a doença de Peyronie e se perde muito tamanho com as cirurgias pélvicas e o diabetes também. Então, em alguns casos a gente consegue recuperar. A média de recuperação, isso publicado em literatura, de mais ou menos 2 centímetros a 2,5, variando de 1 até 4 centímetros. E isso depende muito do estado que os tecidos estão, do tempo de doença e da condição clínica do paciente. De pessoa, de caso a caso. Mas a cirurgia é recuperação, de um dia não é para o aumento. outro. Sim, a cirurgia é de um dia para o outro, a pessoa já vai para casa. De um dia para o outro, vai embora para casa. O procedimento tem sempre que ser feito com uma anestesia raquidiana, para o pós-operatório ser tranquilo, ser suave. É bom, né? A raquidiana, a pessoa participa, tá lúcida, né? E não sente nada. Não sente nada, e a gente dá um remedinho também, né, para ele relaxar e dormir durante a cirurgia. Sim, dá aquela dormidinha. Que bom, porque não mexe com o sistema nervoso central, não mexe com a cirurgia. Esses procedimentos podem ser feitos até com anestesia local, mas não vale a pena. Mas internado. Sempre internado. Sempre internado. Sempre internado. Mas não vale a pena fazer com anestesia local, porque o dia seguinte que é o problema. Com RAC é tudo muito mais tranquilo, muito mais suave. Tranquilo, demora também o efeito anestésico. Doutor, eu queria muito agradecer ao senhor a sua participação aqui no nosso canal. E eu queria dizer para vocês que é sempre uma grande alegria poder estar com vocês aqui nos nossos vídeos, no nosso canal, levando temas que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar a vocês a qualidade de vida, o relacionamento entre os casais, os relacionamentos de família, saúde, conhecimento é sempre muito importante. Eu sei que, sem dúvida nenhuma, vocês têm dúvidas, né? Escreve para nós, as nossas mídias estão aí. Tem um sininho aí, aperta o sininho, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e participe. Nós estamos aqui com esse canal, com esse vídeo, com muito carinho exatamente para estar junto de você. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Boa tarde a todos, eu sou a doutora Débora De Rosso, sou cirurgiã geral e cirurgiã do aparelho digestivo e estou aqui a convite da Portal Doctor para falar um pouco sobre cirurgia de urgência, pois nessa época de pandemia os pacientes estão com muitas dúvidas a respeito de quando ir para o hospital, se deve ir para o hospital. Então, o local de atendimento, os médicos que estão atendendo, eles são separados dos pacientes sem suspeita de Covid. Se você por acaso tiver que ficar internado, os hospitais também estão separando. Os pacientes Covid ficam em outro andar, outra ala do hospital. Se você precisar de cirurgia, o centro cirúrgico também é separado, tem sala especial só para Covid, pacientes não Covid. A UTI é a mesma coisa, você tem UTI Covid, UTI não Covid. Isso mesmo em hospital público. Eu tenho conversado com meus residentes do Hospital Ipiranga, onde eu sou professora assistente, que muitos pacientes estão deixando de ser assistidos, né? É uma conta que no final da pandemia vai ser contabilizado o número de pacientes que estão morrendo ou deixando de ser desassistidos por medo,
da Covid, só que as outras doenças não deixaram de existir. Então, nós temos que continuar tratando as outras doenças, senão os pacientes vão morrer de outras patologias. Isso é tão importante que na Folha de São Paulo, de domingo, tem uma matéria sobre isso, do HCOR, da quantidade de pacientes graves que estão chegando, né, infartados, descompensados, porque não estão procurando atendimento médico e estão chegando no hospital em estados graves. Então, isso é muito importante. Porque um paciente, quando ele tem uma apendicite, uma hérnia, uma diverticulite, uma codicite, que são inflamações do aparelho digestivo, se ele chegar mais prontamente ao hospital, fizer o diagnóstico mais rápido, ele vai ser operado mais rápido e com isso vai ter uma evolução melhor. Se ele demora muito para chegar ao hospital, chega em estado crítico, então a chance dele ter uma evolução ruim ou até falecer é muito grande. Então, em sinais de alarme, o paciente tem que procurar o hospital, porque senão ele vai acabar falecendo de outros problemas. Quais são os sinais de alarme na minha área de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo? Dor abdominal. Dor abdominal intensa, que o paciente não tem posição, nenhuma posição melhora, súbita essa dor, chega rapidamente, o paciente estava bem, de uma hora para outra começa a ter dor intensa. Essa dor não melhora com analgésicos normais, né? Os analgésicos normalmente a pessoa toma dipirona, Buscopan, não tem melhora. O paciente, essa dor é progressiva, em horas ela vai só piorando, não vai melhorando. Ou essa dor é acompanhada de febre acima de 37,8, também é preocupante. Se o paciente tem vômitos, mas vômitos importantes, que a pessoa não consegue tomar medicação, não consegue tomar água, não consegue comer, não consegue se hidratar, nem tomar uma medicação para parar o vômito, bioral, também é sinal de alarme, tem que ir para o hospital. Alguns casos de diarreia, dor com diarreia, quando a diarreia é sanguinolenta ou com muco, também é um sinal de alarme, o paciente tem que procurar ajuda médica. Ou ao contrário disso, o paciente parou de eliminar gases e fezes, né? Parou de evacuar, não consegue eliminar gás, a barriga fica distendida, dura. Isso também é um sinal de alarme, um sinal de urgência, que o paciente tem que procurar o pronto-socorro. Tem quadros mais arrastados, onde o paciente tem uma dor mais leve, mas a dor ela é junto com perda de peso, ou o paciente, além de perder peso, fica mais fraco, fica com as mucosas mais brancas, como se fosse uma anemia, ou ao contrário, fica amarelado, que a gente chama de icterícia, também é um sinal de alarme, não de urgência, pode ir para o pronto-socorro, se o paciente não tiver uma assistência médica, mas assim, em casos mais arrastados, o paciente pode ir no consultório médico, passar com um especialista da área, que ele vai examinar o paciente e pedir os exames necessários para fazer o diagnóstico do que está acontecendo. E no consultório, os médicos estão todos os cuidados, o índice de infecção é mínimo, porque você não tem um aglomerado de pacientes no consultório médico. Então é muito seguro você ir até um consultório médico, procurar o seu médico de confiança para ele te examinar e pedir exames. Então, é muito importante que o paciente vá procurar o mais rápido possível o atendimento, pois essas patologias atendidas mais prontamente de início, o paciente vai ter uma evolução muito melhor. Então, por favor, deixem seus medos de lado, tomem os cuidados que tem que se tomar, mas não deixem de procurar assistência médica nesses casos em que eu comentei.